Graça e paz, irmãos. Amém? O tema da nossa mensagem desta noite chamados para a liberdade. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Depois nós leremos também o verso 36. João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda, irmãos, nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 12. Melhor, 2 Coríntios 3, 12. 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, 12, né? Que diz assim: Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E versículo 13, irmãos, nós vamos ler até o versículo 18. 2 Coríntios 13, 12 até 18. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, porque os filhos de Israel, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, e não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, versículo 17 e o 18. Ora, o Senhor é Espírito, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Amém? Irmãos, ainda nós temos dois versículos, que é Tiago, né? Tiago capítulo 5.
Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera a lhes ser concedida. Tiago 1, 5. E também, irmãos, Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Irmãos, nós somos chamados, somos libertados da escravidão da lei, né? Vivendo agora na lei da liberdade em Cristo, a perfeita lei da liberdade, como diz a palavra, em Cristo. Nós estamos próximos ao mês de setembro, irmãos, 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Dom Pedro I, ele era músico, e ele compôs um hino, que muitas vezes nós cantávamos na escola, né? Ou até cantamos e nem sabíamos que é de autoria de Dom Pedro I. E ele diz assim, numa parte do hino, né, uma das partes do hino, ele diz assim, já podeis da pátria filho ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Então, é a primeira parte do hino, composto por Dom Pedro I, que era brasileiro, ele nasceu no Brasil, ele tinha convicção, né, do seu patriotismo, apesar de ser filho de portugueses, mas ele tinha esse conceito, né, de ser um brasileiro. E quando nós vemos, então, o Brasil, lá em 1822, né, até havia um professor na televisão, um professor de curso superior, ele não sabia o que significava o dia 7 de setembro. E muito menos ele também sabia o significado do dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Mas o Brasil era um país, né, que dependia totalmente de Portugal, né? Por que dependia de Portugal? Porque o governo português veio para o Brasil, né? Dom João VI mudou para o Brasil, fugindo de Napoleão, né? Fugindo do rei Napoleão lá da França, Napoleão Bonaparte, que invadiu Portugal, e ele, para se proteger, veio com toda a comitiva para o Brasil, e aqui ele morou, né? No Brasil, criou o Jardim Botânico, fundou o Banco do Brasil, coisas que ele criou e que existem até hoje no nosso país. E quando nós falamos de liberdade, irmãos, nessa prévia, né, do 7 de setembro, nós temos que entender, a partir da palavra de Deus, o sentido de liberdade. O significado para nós, somos chamados para a liberdade. Porque havia ali, irmãos, legalismo entre os fariseus, e Jesus Cristo chega diante deles, porque eles diziam, mas nós somos descendentes de Abraão e guardamos a lei de Moisés. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo, irmãos, nunca omitiu a lei, mas ele cumpriu a lei por nós, porque ele sabia que nós não tínhamos a capacidade, porque éramos escravos do pecado, escravos da nossa própria vontade, da nossa própria razão de ser. Estávamos presos a nós mesmos
pelo nosso egoísmo, pela nossa natureza pecaminosa, que nos afasta da presença de Deus. E a Bíblia diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Cristo, irmãos, nos trouxe essa liberdade para que nós pudéssemos nos aproximar diante de Deus e tivéssemos então entendimento do que é servir ao Senhor com alegria, não presos a sistemas, ao legalismo. Moisés, irmãos, quando foi diante do Senhor lá no Monte Sinai, a palavra do Senhor diz que ele ficou 40 dias. Eu imagino, irmãos, esse tempo que Moisés ficou em contemplação às coisas do Senhor. Foram 40 dias em que ele sentiu a presença de Deus, em que ele pôde estar diante do Senhor, e a Bíblia diz que quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava, porque ele tinha estado na presença de Deus. Ele tinha ido buscar a lei, os mandamentos do Senhor. Moisés era da tribo de Levi, mas Moisés também tinha, além de ter as raízes levíticas, ele era um escriba. Então o Senhor já havia preparado Moisés para que ele pudesse doutrinar o povo. Moisés, irmãos, ele não tinha muito o dom de liderança, ele era uma pessoa extremamente reservada. Mas ele foi usado por Deus para que pudesse tirar o povo lá da escravidão, dos 400 anos que eles passaram no Egito. E ele foi buscar, então, o povo para a liberdade, porque o povo estava escravo dos egípcios. Irmãos, Moisés, como grande patriarca, ele nos traz grandes lições para a nossa vida, né? Lições de perseverança, lições de desejo de servir ao Senhor. E ele teve as suas limitações, né? Ele fugiu. Teve um momento em que Moisés foge do Egito, né? Porque ele viu um soldado egípcio maltratando, né? Um feitor, maltratando um hebreu. E ele, então, ele mata esse feitor e foge. Atravessa a região do deserto e vai para Midian. E ali ele conhece 7 mulheres que estavam buscando água em um poço. Ele ajuda aquelas mulheres que elas pudessem tirar água, né? Tirarem água ali daquele poço. E haviam pastores que estavam tentando impedir, e ele vai e afasta aqueles pastores e faz com que aquelas mulheres pudessem, então, retirar água ali. E elas o levam até Jétro, né, até o pai daquelas 7 mulheres. E então ele vai conhecer uma das suas filhas, as filhas de Jétro, né, e vai se casar com uma das filhas de Jétro. Jétro era midianita, irmãos. Ele era sacerdote em Midian. Irmãos, Jétro era um dos filhos de Abraão. Abraão teve quantos filhos? Muitas pessoas acham que ele teve 2 filhos. Não. Abraão teve 8 filhos. Depois que Sara faleceu, Abraão casou-se novamente e teve 6 filhos. E dentre os filhos de Abraão, um deles chamava-se Midian. E era pastoril também, era temente ao servo do Deus Altíssimo. E a sua descendência, então, eram pastoris, assim como os filhos de Abraão, porque eles eram descendentes de Abraão. E então Moisés casa-se com uma descendente também de Abraão, filha de Jétro. Moisés, irmãos, ele vai estar ali próximo ao Monte Sinai. Olha que interessante como Deus já está preparando Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés estava perto do Monte Sinai, numa região de Midian. Aquela região vinha até o deserto do Sinai, uma parte. E o Senhor visitou Moisés ali através da sarça ardente. Porque a palavra diz que a sarça ardia e não se comunia.
não se consumia. E Deus falou com Moisés ali, que ele deveria então ir libertar o povo do Egito. E o Senhor aproximou-se, apareceu, né? Através de uma sarça, falou com Moisés. E o Senhor, irmãos, através dessa liberdade em Cristo, Ele quer falar conosco nesta noite, Ele quer falar com você, assim como Deus falou com Moisés, Ele quer falar ao seu coração, diante daquela sua luta, diante daquela sua dificuldade, diante daquele problema que você está enfrentando, diante daquela incerteza, diante daquela angústia, diante daquele medo. Nós somos chamados para a liberdade em Cristo. E Ele nos leva a uma vida de transformação. Irmãos, nós não somos presos a normas, a determinações, mas sim, somos livres para adorar o Senhor em qualquer lugar onde nós estivermos. Não importa se seja em Jerusalém ou Gerizi, Jesus Cristo disse, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Temos um local, uma casa de oração, podemos adorar o Senhor aqui, juntamente com os irmãos. Todas as semanas podemos nos reunir, cantar, louvar ao Senhor. Mas, irmãos, nós continuamos louvando ao Senhor quando saímos do templo, quando vamos para o nosso dia a dia, quando enfrentamos o deserto, quando enfrentamos as dificuldades, nós encontramos o arraial do Senhor e a sarça do Senhor para nos aquecer em todos os lugares que estivermos. A liberdade é esta que gera a paz. A liberdade, irmãos, ela gera a paz do Senhor Jesus Cristo em nós. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A liberdade gera autoconfiança, por isso que Paulo diz, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Autoconfiança, você precisa confiar mais no Senhor. Você precisa crer que esse Deus que te libertou, que te trouxe até Jesus Cristo, Ele quer te transformar na totalidade. Porque tem crente que às vezes está preso apenas à salvação, né? Ainda bem que eu tenho a salvação, eu tenho meu nome no livro da vida, então tem apenas Jesus Cristo como Salvador, né? Mas você precisa ter Jesus como Senhor da sua vida. Não somente como Salvador, mas aquele que é o Senhor dos teus planos, dos seus propósitos, dos seus objetivos. Vida transformada, vida cheia de amor, de desejo de servir e principalmente, irmãos, de buscar a resposta na palavra de Deus. Jesus Cristo disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela apresenta a nós algo que enriquece os nossos corações. A Bíblia é um alimento, a palavra é um tesouro que nós temos. Era um tesouro que foi encontrado, estava perdido no campo. E nós resgatamos este tesouro, temos nas mãos a palavra do Senhor. A palavra que é viva e eficaz e que penetra em nossa alma, dividindo, né, o nosso ser. Uma vida cheia de amor, de desejo de servir, de buscar a resposta que Ele tem para nós. Primeiro ponto, irmãos, que nós queremos destacar, Jesus Cristo está conversando com aqueles fariseus, está mostrando para eles que eles precisavam entender a Bíblia. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela começa no Gênesis e ela vai até o Apocalipse. Mas Calvino dizia que nós temos que interpretar toda a Bíblia centralizando-se em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Primeiro ponto, irmãos, liberdade que derruba o legalismo. Às vezes, irmãos, nós nos prendemos a normas, a preceitos, a costumes.
E Jesus Cristo nos libertou de normas, de preceitos, de costumes. Tem pessoas que dizem assim, a minha igreja é a igreja verdadeira, é a única igreja. Eu louvo ao Senhor, irmãos, de pertencer à igreja presbiteriana, sabe? Porque a nossa igreja, irmãos, é uma igreja aberta a todos os povos. Nós somos 100 milhões no mundo. E quantas outras raízes de igrejas surgiram da igreja presbiteriana, da reforma calvinista. Muitos grupos, até de outros reformadores, irmãos, se materializaram, se afastaram da profundidade do Evangelho. Em alguns países, irmãos, se apagaram. Países de formação luterana, que hoje estão no pecado, na orgia, vivendo uma vida totalmente distante da palavra de Deus. Países lá, principalmente da Europa nórdica, nas regiões dos gelos, né, como são chamados, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, eram países protestantes. Muitos desses países, irmãos, abandonaram as Escrituras. Mas muitos países ali da Europa, irmãos, estão se retornando ao Evangelho. Igrejas estão sendo abertas e multidões estão se reunindo, multidões e multidões. Na África, no norte da África, multidões e multidões estão se reunindo. E nós louvamos a Deus por isso, irmãos. A igreja não para, a igreja não é estática, a igreja é dinâmica, a igreja é reino de Deus. Nós não vivemos pelo legalismo, nós não vivemos pela rigidez, pela cristalização da lei, mas nós vivemos, irmãos, pela expansão da graça, pelo Evangelho que sai dos nossos corações para o pecador. Nós, pecadores arrependidos, vamos até as pessoas e falamos do amor de Deus. Jesus Cristo disse assim, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Irmãos, Jesus Cristo, o primeiro milagre que ele fez num momento social. Era uma festa de casamento, as bodas de Caná, uma cidadezinha pequena, de uma região, irmãos, da Galileia, bem distante de Jerusalém. Ele estava viajando ali pela Galileia, ele estava por aqueles lugares iniciando o seu ministério. E ali ele faz um milagre da transformação da água em vinho. E ali profeticamente vem o seu primeiro sinal, quando ele diz para sua mãe, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ele estava profetizando, irmãos, naquele momento, naquela transformação da água para o vinho, ele estava profetizando que a sua vida, o seu sangue, seria derramado pela humanidade. Então, ele já estava se preparando ali, mesmo no início de seu ministério, num momento de festa, de alegria, irmãos, ele sabia que ele deveria sofrer. Até um escritor diz assim, que mesmo Jesus Cristo sofrendo e passando por todos os problemas e prevendo o seu futuro, ele não deixava de contemplar e dizer assim, olhai os lírios dos campos, que são tão belos. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, nós não podemos olhar para as situações difíceis, irmãos. Nós temos que olhar para as oportunidades, para as possibilidades, para as portas que Deus nos abre. Segundo ponto, a liberdade que derruba a libertinagem. Nós lemos em um dos textos, que fala exatamente sobre isso, que nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Irmãos, liberdade é libertação, nós somos livres do poder do pecado em Cristo. A libertinagem é uma forma que o pecado utiliza nas nossas vidas para tentar nos separar do Senhor, nos afastar de Deus. É uma espécie de tentação, e o inimigo vem, e ele tenta nos derrubar. Mas a palavra diz o quê? Que o maligno não nos toca, ele não tem poder sobre as nossas vidas.
mas temos que resisti-lo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O próprio Jesus Cristo disse, essa casta de demônios, elas são eliminadas com jejum e oração. Então nós precisamos entender que às vezes falta o poder de Deus nas nossas vidas para nos livrarmos de situações que nos impedem de estar na presença do Senhor. E o mundo hoje, irmãos, é repleto de libertinagem. Quando você entra lá na internet, quando você vai nas redes sociais, irmãos, o mundo a cada dia está apodrecendo. As pessoas estão voltadas para si mesmas, elas estão ensimesmadas, elas estão pensando que a vida é uma eternidade de felicidade nessa terra temporária. As pessoas estão se prendendo a experiências momentâneas, a coisas que não levam a nada. Mas o cristão, irmãos, que vive na verdadeira liberdade em Cristo, sente o amor de Deus em seu coração. Nós amamos porque Deus amou primeiro, e Jesus olhou para a samaritana e disse assim, se você crê, creia. Se você crê no dom de Deus, olha, eu vou dizer uma coisa para você, rios de água viva, rios do poder de Deus vão fluir do seu interior. É como se ele estivesse fazendo um apelo, olha, abre o teu coração, creia, acredite, permita que o Senhor haja em sua vida, porque Ele quer agir. Olha que palavra de Jesus para aquela mulher. Ela mesma ficou impressionada, né? Porque os samaritanos, eles eram rejeitados pelos judeus. Apesar de serem irmãos, né, da mesma descendência, as 12 tribos do norte, as 2 tribos do sul, as 12 tribos do norte, por causa da separação dos reinos, elas não podiam ir até Jerusalém para adorar, então tinham que adorar lá em Gerizi. Mas Jesus Cristo disse, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é em Gerizi, não é em Jerusalém, não é no Monte Sinai, não é no Monte Horebe, não é no Monte Hermon. Mas os verdadeiros adoradores adoram em todos os lugares. E o terceiro ponto, irmãos, a liberdade que derruba a falsa religiosidade. Irmãos, o que é ser um religioso? Vivemos hoje conceitos de religiosidade. As pessoas se apegam ao legalismo da religiosidade. Se prendem a uma espécie de cristianismo cristalizado, um cristianismo fechado, um cristianismo sem o amor, sem o crescimento espiritual, sem a vivência do Evangelho. A liberdade que derruba a falsa espiritualidade. Irmãos, a liberdade em Jesus, irmãos, quebra nossas barreiras, quebra as barreiras das pessoas. Uma certa vez eu estava no navio Dulos, lá no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de visitar. E dentro do navio Dulos tinham vários missionários. O navio Dulos, irmãos, eram vários navios que viajavam pelo mundo pregando o Evangelho. Então eles atracavam nos portos e pregavam de acordo com a língua de cada país. E dentro do navio Dulos tinham vários missionários e pastores. E eu tive a oportunidade de me aproximar de um pastor lá da Indonésia. Aí eu comecei a conversar com ele em inglês, porque ele é a língua indonésia, lá no navio quase a maioria falava em inglês, eu conversei com ele em inglês, meu irmão estava do meu lado, meu irmão mais velho. E aí eu perguntei sobre a vida dele, sobre o ministério dele, ele falou, eu sou pastor da igreja presbiteriana, lá na Indonésia. Eu falei, eu também sou pastor da igreja presbiteriana, aqui no Brasil. Então nós vemos, irmãos, que há uma linguagem no mundo inteiro, em que se fala a mesma linguagem, que é o amor de Deus e a liberdade em Jesus Cristo. É maravilhoso isso. Saber que onde você estiver no planeta, você pode encontrar alguém, conversar com ela e falar do amor de Deus. Uma vez eu fui convidado para ir a um hospital, irmãos, para visitar uma senhora japonesa, que estava nas últimas.
E ela não falava português. E eu falei, e agora? O que eu vou dizer para ela? Eu me lembrei que eu conheci uma música em japonês, uma canção. E eu cantei para ela, irmãos. Talvez os irmãos se lembrem dessa canção. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com meu Salvador. E aí eu cantei inteiro, porque foi um dos primeiros cânticos que eu aprendi na minha conversão, e aprendi a cantar em japonês, irmãos. Eu não sou especialista, o meu filho estuda japonês, ele gosta de estudar, ele faz curso de japonês, né? Eu conheço algumas palavras, e eu pude cantar para aquela senhora, e falar de Jesus na língua dela, através de uma canção que eu aprendi, logo quando eu me converti. A liberdade, irmãos, nos leva a romper fronteiras, a romper paradigmas, a romper costumes. A liberdade, irmãos, ela derruba qualquer espécie de religiosidade. A pessoa diz assim, pertenço a uma igreja, aquela igreja é a igreja verdadeira. Irmãos, não existe igreja perfeita. As instituições são falhas. A igreja verdadeira é a igreja do Senhor, dos redimidos, dos resgatados, daqueles que um dia estarão para sempre com o Senhor. E eu sei que eu vou estar lá. Perguntaram para o Dr. Billy Graham, né? Um repórter, né, chegou para o Dr. Billy Graham e perguntou para ele qual seria a posição dele lá no reino dos céus, né? Porque, irmãos, o Billy Graham se tornou o maior evangelista da história. Porque, irmãos, as agências missionárias, elas são parte da nossa igreja, das igrejas. Existem muitas e muitas e muitas agências pregando o evangelho, horas e horas, 24 horas por dia. Se você entrar em determinadas estações de rádio, por exemplo, a Rádio Transmundial, ela transmite o evangelho 24 horas por dia, das Antilhas de Bonaire, lá no Caribe, para todas as regiões do norte do Brasil. Lá no Amazonas é muito comum se ouvir mensagens da Rádio Transmundial. Eu conheci o presidente da Rádio Transmundial, Eduardo Dias, pastor. Ele agora está lá nos Estados Unidos. Irmãos, tem vários ministérios que são ligados à igreja. A CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina. É um ministério extremamente sólido. Tem Mocidade para Cristo. Tem tantos outros ministérios. Jovens da Verdade, que é uma missão brasileira. Tem a Ame Evangelizar, do pastor José Bernardo, que é um trabalho maravilhoso, irmãos, feito com adolescentes, com crianças, jovens e adolescentes. É o ministério Ame Evangelizar, feito no Brasil inteiro. E quantos outros ministérios que são um braço da igreja e que depende da minha oração, da sua oração, da nossa oração. Quando você ora e você diz assim, Senhor, abençoa aqueles que pregam a tua palavra, você está abençoando os missionários. Plantadores de igreja e tantos outros evangelistas espalhados no mundo inteiro. E quando perguntaram para Billy Graham, né, qual seria a posição dele lá no reino de Deus, ele disse assim, eu vou ser apenas um dos pecadores convertidos e arrependidos que estarão na fila para encontrar-se com Jesus. E todos nós, irmãos, fazemos parte dessa fila, né? Porque um dia haveremos de encontrar com o Senhor e viver para todo sempre. Para concluir, irmãos, o cristianismo é vida em abundância. O Evangelho fala sobre vida em abundância. O que é vida em abundância? Vida plena. É depender, irmãos, do Espírito Santo, da ação dele na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus. A Bíblia diz, confia no Senhor e não te modeles, não te estribes no teu próprio entendimento. Cristianismo, irmãos, é vida em abundância, é ser feliz.
Tem gente que diz que crente é infeliz, que sofre, que vive só em tentações. A Bíblia diz que nós podemos viver a felicidade. A Bíblia diz: alegre-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. É um imperativo. Jesus ia em festas, como dissemos, né? E ele também comia e bebia com publicanos e pecadores. Ele era criticado por isso, pelos próprios fariseus. Irmãos, ele convivia com as pessoas, ele ia até a casa das pessoas. Ele disse: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, desce daí, que hoje me convém cear em sua casa. Jesus Cristo convivia com as pessoas. E a Bíblia diz que, o próprio Jesus dizia assim: os sãos não precisam de médico. Então ele ia até as pessoas e mostrava o amor de Deus para elas. Jesus estava onde as pessoas precisavam ser curadas. Irmãos, Jesus Cristo, ele não era curandeiro, tire isso da sua cabeça. Jesus não era curandeiro, ele curava porque ele via o sofrimento das pessoas. E a Bíblia diz que muitas vezes ele não curava por causa da incredulidade. Mas ele sentia dó, pena de ver uma pessoa sofrendo. Então ele curava, não era para demonstrar. Às vezes ele curava até às escondidas por causa da perseguição dos fariseus. E ele até dizia: olha, você foi curado, não, vai embora e não conta para ninguém. Porque a missão dele era resgatar a alma do indivíduo. Por isso que ele falou para o cego de Jericó, né? Vai que a tua fé te salvou. Né? Ele foi curado da vista, da visão, né? Mas Jesus Cristo estava mais preocupado com a alma. Ele curava o físico, mas também curava a alma. Ele estava onde as pessoas precisavam ser libertadas e salvas. Assim como nós amamos os nossos queridos, nossas famílias, e queremos que eles sejam salvos. E oramos por eles. Mas temos que pregar também para eles. Temos que falar. Temos que orar com eles, chorar com eles. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Irmão, Jesus Cristo, a missão dele foi uma missão limitada, né? Aproximadamente 3 anos e meio, Jesus Cristo esteve. Mas a Bíblia diz que ele, estando na terra, ele os amou até o fim. Mesmo na cruz, irmãos, ele se preocupou com as pessoas. Ele disse para João: João, eis aí a tua mãe. Olhando para Maria, sua mãe, disse: mulher, eis aí o teu filho. Ele estava preocupado, mesmo na cruz. E havia um ladrão ao lado, um reclamando, e o outro dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para aquele homem, aquele ladrão, na cruz e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus Cristo, mesmo naquele momento, ele soube, né, amar. Ele amou. Ele amou. E assim, irmãos, nós temos que entender, né? Assim como o Senhor abençoou tantas vidas na história, lá no passado, para que formassem a geração e nascesse Jesus. E através de Jesus viesse, então, a libertação, a liberdade plena. Então, Jesus Cristo, da descendência de Davi. E lá em Gálatas diz assim, né? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Então é assim, né, irmãos? Moisés teve 2 filhos, né? Gerson e Eliezer, filhos de Zípora, que era filha de Jetro, sacerdote em Midian. E a palavra do Senhor diz que a geração de Jesus Cristo veio desde Abraão, nas promessas,
quando o Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em 2 Coríntios, irmãos, quando nós lemos, né, no verso 3, no verso 19, lá indica para as nossas vidas algo importante. Essa glória do Senhor, né? Esse poder de Deus. Lá indica a transformação e libertação do pecado. E a lei pela ação do Espírito Santo na vida dos crentes, permitindo-lhes vida em Cristo, livre para glorificar a Deus. Então veja bem, nós somos libertos do pecado e da lei, pela ação do Espírito Santo na vida dos crentes, permitindo-lhes vida em Cristo, livre para glorificar a Deus. Então, nós louvamos ao Senhor, né, porque essa mensagem, né, de Paulo aos Coríntios, né, mostrando claramente, né, que o Senhor realmente veio e cumpriu a sua missão de nos libertar. Amém? Que Deus possa, irmãos, estar nos abençoando, fazer com que nós entendamos, né, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus nos abençoe. Grupo de louvor. Na escola dominical nós estamos